Em 1939, enquanto Hitler avançava implacavelmente sobre a Europa Central, Benito Mussolini continuava a imaginar que a Itália estava destinada a dominar o Mediterrâneo. A partir de Roma, o Duce idealizou um novo Império Romano que abrangeria o Mar Central, o norte de África e uma parte substancial dos Balcãs, abrindo portas para os oceanos Atlântico e Índico. Essa geografia sonhada funcionava como um grande mapa mental. O Mediterrâneo aparecia como um espaço que viria a tornar-se o espaço vital italiano, o ambiente natural onde a nação fascista imporia o seu poder político, militar e econômico. Esse projeto não tinha nascido em 1939, mas nesse ano adquiriu um significado urgente. Os antigos impulsos coloniais do Estado liberal, presentes desde a chegada a Massaua em 1885, e a guerra contra o Império Otomano pela Líbia em 1911 foram agora reconfigurados num programa compacto, interligado e muito mais ambicioso. Mussolini não só retomou aspirações anteriores, como as transformou num único plano. A Itália tinha de deixar de ser a menor das grandes potências e apresentar-se como árbitro do Mediterrâneo, uma potência indispensável entre a Europa e a África. No centro dessa visão estava o mar. Controlar o Mediterrâneo envolvia controlar rotas comerciais, comunicações navais, bases aéreas e portos-chave, desde o Estreito de Gibraltar até Suez. O sonho de um moderno Mare Nostrum articulava todas as decisões estratégicas, desde a distribuição da influência nos Balcãs até a presença italiana no norte de África, incluindo cálculos sobre Malta, Egito, Grécia e Jugoslávia. O problema era que esta ambição colidia com uma realidade desconfortável: a supremacia naval britânica e uma estrutura econômica italiana que permanecia frágil e dependente. Mesmo assim, Mussolini assumiu que a próxima guerra lhe oferecia uma oportunidade irrepetível. Mussolini repetiu à sua comitiva que a Itália não podia e não queria sustentar um conflito prolongado. A sua entrada no conflito tinha de ocorrer no momento mais lucrativo e decisivo, quando o esforço italiano seria apresentado como ajuda e não como um fardo para a Alemanha. O objetivo era aproveitar um ponto de viragem, aparecer ao lado do vencedor no instante em que a balança se inclinasse e usar essa vantagem para reclamar território no Mediterrâneo, nos Balcãs e no norte de África. Desta lógica, nasceu a ideia de uma guerra paralela, uma guerra propriamente italiana, com os seus próprios objetivos e um teatro de operações centrado precisamente no Mediterrâneo. Mussolini falou de ataques aéreos terroristas à França e do controlo decisivo das águas do Mediterrâneo, como se o conflito fosse o cenário perfeito para coroar décadas de aspirações imperiais. Enquanto a Alemanha tinha o principal peso contra as potências ocidentais, a Itália teve de se apresentar como uma potência marítima e aérea, capaz de atacar rotas inimigas e receber concessões territoriais em troca. O antecedente imediato deste cálculo foi a ocupação da Albânia. Em abril de 1939, as tropas italianas tinham atravessado o Adriático e derrubado o pequeno reino balcânico, que se tornou um protetorado de facto. Mussolini via a Albânia como um dos pilares da sua nova ordem no Mediterrâneo, uma cabeça de ponte a partir da qual projetar influência sobre os Balcãs, complementada por uma futura Croácia sob a tutela italiana. A ocupação de Tirana foi apresentada na propaganda como a primeira pedra do edifício imperial, o avanço que mostrou que a Itália podia impor a sua vontade à região. Dessa posição, o regime contemplou o mapa com os olhos de um conquistador. A Albânia e a futura Croácia seriam os dois postos avançados de Roma no Adriático, dominando o flanco oriental do Mediterrâneo. A Líbia e as possessões no Mar Vermelho completavam a ilusão de um arco italiano em torno do Mar Central. Neste contexto, a campanha na Grécia ou as operações no norte de África pareciam passos lógicos rumo ao mesmo objetivo: fechar o Mediterrâneo aos seus adversários e transformá-lo num espaço dominado pela bandeira italiana tricolor. O desastre italiano no norte de África. Em setembro de 1940, as forças italianas na Líbia finalmente atravessaram a fronteira para o Egito. A ofensiva recaiu sobre uma força de cobertura britânica muito pequena, posicionada em redor de Solon e ao longo do escarpamento do deserto.
À sua frente avançava o 10º Exército Italiano com abundante artilharia e cerca de 200 tanques ligeiros e médios, acompanhados por infantaria motorizada em grandes colunas na estrada costeira. A missão britânica não era impedir a invasão, mas atrasá-la o máximo possível e retirar-se de forma ordenada para leste. Durante 4 dias, de 13 a 16 de setembro, esta pequena força foi retirada de Solom para posições a leste de Sidi Barrani. O inimigo chegou àquela pequena cidade costeira, pouco mais do que algumas casas e uma pista de aterragem, no dia 16 e parou lá. Apesar da sua superioridade em homens, canhões e tanques, o avanço italiano foi lento e pouco imaginativo. Só a 16 de setembro se tentou um movimento de flanco, e mesmo assim a indecisão e a prudência excessiva fizeram com que a oportunidade fosse perdida. A retirada britânica foi executada com disciplina e um elevado nível tático. A combinação de artilharia ousadamente manuseada, fogo de metralhadora e fogo de rifle em posições bem escolhidas infligiu perdas significativas aos italianos em troca de baixas muito pequenas, menos de 50 homens e um pequeno número de veículos. Entretanto, o 10º Exército, satisfeito por ter expulsado o inimigo da fronteira egípcia, considerou uma primeira fase da campanha concluída e assumiu que o próximo movimento poderia ser feito com calma. Desde a chegada a Sidi Barrani, os italianos ficaram praticamente imóveis durante 2 meses. O avanço foi travado e a linha da frente transformou-se numa cadeia de acampamentos fortificados. De Maktila, na costa a leste de Sidi Barrani, até Sofaf, no escarpamento a sudoeste, divisões italianas foram instaladas em posições defensivas com perímetros fechados, protegidas por trincheiras, arame farpado e campos minados. Dentro do comando italiano, a preocupação e a confiança eram mistas. Por um lado, o Marechal Graziani insistiu junto de Roma que, para superar as defesas britânicas de Mersa Matruh, precisava de mais artilharia pesada, uma brigada totalmente blindada e pelo menos uma divisão motorizada adicional. Por outro, acreditava que o inimigo esperaria passivamente pela iniciativa italiana. A inteligência militar italiana em Roma, o SIM, sobreestimou sistematicamente as forças britânicas no teatro, elevando as suas estimativas de 200.000 para 300.000 homens entre outubro e dezembro e atribuindo-lhes 15 divisões. Esses números, muito acima da realidade, reforçaram a sensação de que a campanha no deserto exigia enormes recursos, mas também alimentaram a ideia de que os britânicos estavam na defensiva e temiam uma ofensiva italiana em grande escala. Mesmo assim, os avisos não pararam. Desde o final de outubro, o SIM tem vindo a apontar que o inimigo estava a concentrar homens e armas em posições perigosas para as tropas italianas e que preparava um possível ataque. No início de dezembro, um aviso final indicou que uma ofensiva britânica era iminente. O chefe do Estado-Maior de Graziani, general Giuseppe Tellera, levou esses relatos a sério e temia o pior. Por outro lado, a própria secção de inteligência do 10º Exército, convencida de que a iniciativa permaneceria nas mãos italianas e que o adversário temia um novo avanço para leste, mostrou-se relutante em acreditar nestes sinais. O alto comando na Cirenaica mantinha a impressão de que a situação estava sob controlo. Entretanto, do outro lado da frente, pequenas colunas móveis da 7ª Divisão Blindada Britânica assediavam implacavelmente os acampamentos avançados italianos. Repetiam o mesmo método das operações fronteiriças. Avançavam, atacavam posições isoladas, assediavam comboios e patrulhas e retiravam-se antes que o inimigo pudesse concentrar-se. A 9 de dezembro de 1940, o general Sir Richard O'Connor lançou a operação planeada há semanas, a ofensiva chamada Compass. Graziani tinha mais de 230.000 homens, mais de 2.000 canhões, cerca de 400 tanques e mais de 7.000 caminhões em condições operacionais. No entanto, grande parte destas forças estava dispersa nos diferentes campos, e as unidades mais avançadas estavam pouco coesas, com o moral afetado pela inatividade e pela pressão constante dos golpes britânicos. O plano de O'Connor focava-se em atingir o coração do dispositivo avançado italiano em torno de Sidi Barrani. As divisões indianas e britânicas, apoiadas pelos tanques pesados Matilda II, deveriam atacar os acampamentos principais, começando em Nibeiwa e Tumar, e desorganizar a defesa antes que esta pudesse reagir.
Os Matilda II, com a sua blindagem espessa, provaram rapidamente ser praticamente invulneráveis aos canhões antitanque italianos de 47 milímetros. Os servos destas peças ficaram expostos, sem proteção eficaz, e morreram em grande número ao tentar travar os avanços blindados. A força aérea italiana, limitada em número e punida pelas condições desérticas, perdeu uma parte considerável dos seus bombardeiros nos primeiros dias, sem conseguir alterar o curso da batalha. Paralelamente da guarnição de Mersa Matruh, avançou uma força composta maioritariamente por unidades mistas, um batalhão completo da Coldstream Guards, destacamentos de artilharia, esquadrões ligeiros de tanques, companhias de infantaria de várias unidades regulares e metralhadoras pesadas, até alguns carros-isco. Este agrupamento posicionou-se em frente ao acampamento de Maktila, observando os seus movimentos e pronto para interceptar qualquer retirada para o oeste. Quando se soube que Nibewa tinha caído, o comando ordenou um avanço para tentar cortar a retirada da primeira divisão líbia. A fraqueza numérica e as dificuldades do terreno impediram um cerco total, mas a pressão constante empurrou os italianos para Sidi Barrani e contribuiu para manter a desordem nas suas colunas. Entre 9 e 11 de dezembro, as defesas avançadas italianas em torno de Sidi Barrani foram varridas. O porto e a cidade ficaram em mãos britânicas ao anoitecer e várias divisões italianas, incluindo o 2º e 4º Camisas Negras líbios, foram destruídas como unidades operacionais. Apenas alguns remanescentes, juntamente com a 1ª Divisão Líbia de Maktila e um acampamento ainda intacto mais a leste, mantinham alguma capacidade de combate, mas já não conseguiam manter uma linha coerente. Nesses 3 dias, os britânicos capturaram dezenas de milhares de prisioneiros, centenas de canhões e dezenas de tanques, bem como mais de 1000 veículos, enquanto a Força Aérea Italiana viu a sua frota de bombardeiros úteis diminuir alarmantemente. A queda de Sidi Barrani abriu a porta para a fase seguinte, a exploração do sucesso para o Ocidente. Na noite de 10 de dezembro, O'Connor ordenou à divisão blindada que enviasse colunas rápidas para bloquear qualquer retirada da área de Sofafi, avançar em direção a Buk-Buk e perseguir os remanescentes italianos na direção de Halfaya, Sidi Omar e Solun. Ao mesmo tempo, o socorro da 4ª Divisão Indiana, atribuída à frente do Sudão, foi planeado pela 6ª Divisão Australiana, que assumiria o deserto ocidental. Nas semanas seguintes, a ofensiva avançou ao longo da costa líbia. Bardia, a primeira grande fortaleza italiana em solo líbio, caiu após um cerco e assalto planeados com o mesmo padrão: intensa preparação de artilharia, infiltrações noturnas e a irrupção de infantaria apoiada por tanques. Milhares de soldados italianos renderam-se, e centenas de peças de artilharia e veículos permaneceram nas mãos britânicas, juntamente com mais de 1000 prisioneiros libertados que tinham sido mantidos em condições difíceis na praça. A partir daí, as forças de O'Connor continuaram para Tobruk, outro porto fortificado onde uma parte significativa das forças sobreviventes das divisões avançadas estava concentrada. O cerco e o assalto a Tobruk repetiram a fórmula: cortar as rotas terrestres pela 7ª Divisão Blindada, preparação metódica da artilharia, reconhecimento contínuo das defesas e um ataque principal através de um setor onde as valas antitanque eram mais rasas e os campos minados mais fáceis de limpar. As brigadas australianas romperam a periferia defensiva e avançaram em direção aos cruzamentos interiores das estradas, desorganizando o comando italiano. Uma vez perfurado o anel defensivo, as unidades que tentaram recuar para oeste foram recebidas por colunas blindadas britânicas posicionadas na retaguarda, fechando as rotas de fuga. A perseguição culminou em fevereiro de 1941 com a batalha na zona de Beda Fom, onde os remanescentes do 10º Exército, tentando escapar para oeste, foram interceptados por forças móveis britânicas na estrada costeira. A manobra, que combinou bloqueios na rota principal e ataques vindos do interior do deserto, terminou com a rendição de dezenas de milhares de soldados italianos. O comandante do 10º Exército, General Tellera, foi morto em combate durante estes confrontos finais, enquanto colunas inteiras foram forçadas a depor as armas, juntamente com a artilharia e tanques.
No restante desses 2 meses, o chamado Exército do Nilo avançou cerca de 800 quilômetros da fronteira egípcia, derrotou e destruiu um exército italiano composto por vários corpos de exército e capturou cerca de 130 mil prisioneiros, cerca de 400 tanques e cerca de 1.300 peças de artilharia, além de enormes quantidades de material bélico, ao custo de perdas relativamente pequenas próprias. O colapso do Império Italiano-Africano no Sudão considerava-se impossível, com tropas tão limitadas, cobrir toda a linha, pelo que pequenas forças móveis foram ordenadas a ocupar os principais pontos fronteiriços e resistir até serem atacadas por forças superiores para atrasar o inimigo em vez de abandonar os postos sem lutar. Estas pequenas unidades da Força de Defesa do Sudão realizavam ataques rápidos contra postos italianos nos primeiros meses da guerra. Quando os italianos atacaram com forças muito superiores Kassala a 4 de julho e Gallabat a 6 de julho, os defensores britânicos e sudaneses provocaram atrasos, infligiram pesadas perdas e depois retiraram-se sem perseguição, apesar da enorme disparidade numérica. Uma política semelhante foi seguida no Quênia. Guarnições ligeiras mantinham os postos fronteiriços o máximo de tempo possível. Em Moyale, uma única companhia dos King's African Rifles resistiu durante semanas num pequeno forte contra uma força italiana do tamanho de uma brigada, e a retirada só foi ordenada quando uma segunda brigada inimiga se aproximou e o posto ficou praticamente cercado. Enquanto a propaganda fascista apresentava estes avanços limitados como grandes vitórias, Roma sabia que o equilíbrio estratégico era frágil. Para apoiar uma possível revolta interna, os britânicos prepararam antecipadamente um certo fornecimento de armas e uma missão para contactar os patriotas etíopes. Após o início da guerra, o imperador Haile Selassie chegou ao Sudão para se tornar um símbolo de resistência e estabeleceu-se em Khartoum na esperança de poder regressar à Abissínia. A mera presença do monarca exilado, juntamente com a memória recente da conquista italiana, transformou a província de Amara num foco latente de insurreição que preocupou seriamente o vice-rei italiano, o Duque de Aosta. Em Addis Abeba, o comando italiano viu como as fraquezas estruturais do Império Africano se tornavam evidentes à medida que 1940 avançava. A situação interna em Amara foi descrita como um pavio de combustão lenta, capaz de detonar uma revolução e abrir portas às forças inimigas. A colônia carecia de defesas eficazes contra bombardeamentos aéreos e sofria de graves carências de armas modernas, munições, borracha e combustível. Aosta avisou Roma que se esses recursos não chegassem, a única coisa possível seria prolongar a resistência o máximo possível. Apesar das limitações, as guarnições italianas em Kassala e Gallabat conseguiram ainda assim repelir ataques britânicos na primeira semana de novembro, graças principalmente à intervenção massiva da Força Aérea. No entanto, estes sucessos locais não alteraram o quadro geral. O Império Italiano-Africano estava isolado pelo mar, dependente de longas e vulneráveis rotas logísticas, e dependia das tropas coloniais, os Askari, cuja lealdade era posta em causa se a situação piorasse. Em dezembro de 1940, uma ação aparentemente menor na fronteira queniana teria consequências estratégicas decisivas. Quando as forças sul-africanas dominaram o pequeno posto italiano de El Wak, também capturaram livros de códigos e cifras. Essa vitória coincidiu com outro golpe invisível. O destacamento de Bletchley Park, no Cairo, conseguiu decifrar os códigos cifrados do Comando Supremo Italiano. A partir do final do ano, tudo o que o Duque de Aosta comunicava a Roma sobre a África Oriental estava praticamente ao alcance dos decifradores britânicos, e o general Wavell e o seu Estado-Maior passaram a estar disponíveis com informações quase em tempo real sobre a situação, receios e planos italianos. Quando a Operação Compass no deserto ocidental terminou com o colapso do 10º Exército na Cirenaica, em Addis Abeba, tornou-se claro que a atenção britânica seria direcionada para o próximo grande alvo do teatro, a África Oriental Italiana. Os comandantes italianos assumiram que os britânicos concentrariam uma parte significativa do seu poder aéreo e forças blindadas contra este enclave isolado. O general Trezani, chefe do Estado-Maior local, minimizou uma invasão da Somália devido a dificuldades logísticas e colocou a principal ameaça no norte, ao longo da fronteira com o Sudão.
Entretanto, a situação militar inclinava-se rapidamente a favor dos aliados. A partir do Quênia e do Sudão, as forças britânicas e da Commonwealth foram reorganizadas sob comandantes como Alan Cunningham e William Platt. As suas campanhas nos primeiros meses de 1941, mais tarde descritas como brilhantes, reduziram a resistência italiana em 6 meses a apenas um centro organizado na região de Gondar. Chuvas torrenciais impediram um assalto imediato a esse último reduto, mas a superioridade aérea aliada transformou o isolamento italiano num cerco progressivamente mais apertado, com bases bombardeadas e comunicações cortadas. Os números que chegaram a Roma sublinharam a magnitude do desastre. No total, quase 20 mil italianos morreram no norte de África e outros 8.550 na África Oriental. Em agosto de 1941, cerca de 200 mil soldados italianos já estavam nas mãos britânicas, uma parte substancial proveniente das campanhas na Etiópia e na Eritreia. O Império Africano, que Mussolini proclamara apenas alguns anos antes, foi desmantelado em poucos meses, e a perda quase simultânea do leste da Líbia e da África Oriental italiana transformou o seu sonho imperial num território ocupado, despojado dos seus recursos e do seu papel estratégico na guerra. A aventura balcânica de Mussolini. A invasão da Albânia foi decidida às pressas, quase como um gesto de orgulho ferido depois de ver Hitler apropriar-se do que restava da Checoslováquia. Galeazzo Ciano apresentou a operação como uma medida que se encaixava no espírito do eixo e que permitia à Itália ameaçar diretamente a Grécia e a Jugoslávia. No entanto, o comando italiano chegou mal preparado. O general Guzzoni tinha sido informado apenas uma semana antes. Várias unidades não tinham equipamento e tiveram de ser substituídas à última da hora, e o contingente de cerca de 22 mil homens era pequeno comparado com os até 60 mil defensores planeados. A resistência albanesa foi mínima, e a campanha terminou em poucos dias, reforçando em torno do Duce a ilusão de que conquistas relâmpago poderiam ser repetidas sem preparação séria. Na Grécia, a ocupação da Albânia teve um efeito imediato. A opinião pública reagiu com hostilidade ao expansionismo fascista, enquanto o governo de Ioannis Metaxas tratava a Itália como formalmente correta, até mesmo amigável à primeira vista. Com essa cortesia, Atenas ordenou uma mobilização parcial e deixou claro ao representante alemão que qualquer violação da fronteira seria respondida com força, se necessário. De repente, unidades italianas instalaram-se em frente às montanhas gregas e uma fronteira até então relativamente calma transformou-se numa área carregada de tensão. Ao longo de 1940, o problema grego voltou repetidamente à mesa de Mussolini. Para ele, a Grécia continuava a ser um posto avançado britânico no Mediterrâneo Oriental. Laços históricos com Londres, ligações econômicas e financeiras, até o detalhe de que grande parte da dívida pública grega estava nas mãos britânicas. Nesta leitura, Atenas surgiu como um obstáculo à hegemonia italiana na região e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade política. O Duce queria mostrar que a Itália podia travar uma guerra paralela, com objetivos próprios, sem simplesmente seguir o rastro das vitórias alemãs no norte e centro da Europa. No final de outubro de 1940, essa ideia cristalizou-se numa reunião importante no Palazzo Veneza. Mussolini convocou Ciano, o subsecretário Sodù, o representante em Tirana, Francesco Giacomoni e o general Visconti Prasca para discutir o plano de conquista da Grécia. A atmosfera estava carregada de um otimismo irreal. Giacomoni afirmou que o povo grego estava profundamente deprimido, que a única minoria abertamente anglófila era uma pequena elite, e que o resto da população permanecia indiferente até à possibilidade de uma invasão italiana. Visconti Prasca prometeu tomar o Épiro e o porto de Preveza em 10 ou 15 dias, afirmando que tinha 70 mil homens contra cerca de 30 mil gregos e que as suas tropas transbordavam entusiasmo enquanto os soldados inimigos não tinham vontade de lutar. Calculou chegar a Atenas após uma marcha de 250 quilômetros pelo maciço do Pindo com cumes de cerca de 2.000 metros, como se fosse uma simples questão de ritmo de progresso. Na mesma reunião, o general Roata, do Estado-Maior, avisou que, para ocupar toda a Grécia, seriam necessárias 20 divisões destacadas simultaneamente durante cerca de 3 meses.
Badoglio concordou com essa estimativa. No entanto, as suas reservas foram afogadas pela confiança de Prasca e pelo entusiasmo de Mussolini. O plano incluía também um desembarque no pequeno porto de Arta, na costa ocidental da Grécia, onde 3 divisões montanhosas deveriam chegar numa única noite, e a ocupação das ilhas jônicas de Zakynthos, Cefalônia e Corfu. Ninguém examinou a fundo a viabilidade real destas operações anfíbias. Quando a reunião terminou, o Duce saiu convencido de que todos os aspectos tinham sido considerados, embora muitos problemas tivessem simplesmente sido encurralados. As inconsistências começaram a surgir imediatamente. Nesse mesmo dia da Líbia, Graziani relatou que precisava de pelo menos 2 meses para terminar estradas, linhas de água e caminhões de concentração para uma ofensiva contra os britânicos no norte de África. Mussolini foi forçado a aceitar este adiamento, embora a ideia o irritasse. No dia seguinte foi a vez da Marinha. O vice-chefe do Estado-Maior Naval, Somigli, explicou que a frota poderia desembarcar uma divisão em Corfu e deslocar tropas para a Albânia, mas sem simultaneamente realizar o arriscado desembarque em Preveza. Também deixou claro que um avanço costeiro para sul, apoiado pelo mar, era irrealista. A Marinha Real podia bloquear as rotas de abastecimento com facilidade. Sem a base de Preveza, o cerne do plano foi tocado, mas a operação não foi cancelada. A Força Aérea Italiana também estava atrasada. No papel, tinha mais do dobro das aeronaves da Força Aérea Grega, mas o general Pricolo avisou que só seria totalmente implantada no início de novembro. Se a ofensiva começasse mais cedo, só Tirana Durazzo de Voli poderia garantir a defesa da área. Os bombardeiros operariam sem escolta de caças e as tropas terrestres careciam de cobertura aérea adequada. Badoglio insistiu junto de Mussolini que o tempo investido na preparação nunca era tempo desperdiçado e que o ideal era reunir até 16 divisões para completar a campanha num mês, repetindo a lógica que defendera na Guerra da Etiópia. Mas quando foi pessoalmente expressar as suas reservas, encontrou o Duce irritado, convencido de que as objeções eram puro derrotismo. A ofensiva foi mantida com um ligeiro ajuste. O ataque estava marcado para 28 de outubro. De Berlim e do quartel-general de Hitler, a iniciativa italiana foi vista com desconfiança desde o início. Para o Führer, a operação era estúpida. Abria a possibilidade de os britânicos estabelecerem bases aéreas e navais na Grécia, ameaçando o Adriático e, acima de tudo, a grande base da Regia Marina em Taranto. Algum tempo depois, Hitler repreenderia Mussolini não só por ter iniciado a campanha sem coordenação, mas também por ter permitido que estagnasse de forma previsível, forçando a Wehrmacht a intervir numa área que não estava nas suas prioridades imediatas. Em campo, o choque com a realidade foi rápido. O ataque italiano, descrito por documentos britânicos como não provocado e traiçoeiro, foi contido e depois repelido por um enérgico contra-ataque grego. As tropas de Atenas não só recuperaram o território perdido, como também empurraram os italianos de volta para a Albânia. Durante o inverno de 1940, em meio a temperaturas congelantes, neve e estradas quase intransitáveis, o exército grego continuou a avançar e forçou as unidades italianas a recuar cada vez mais para o interior albanês, na esperança declarada de as expulsar completamente do país. A guerra montanhosa na Albânia transformou-se numa campanha muito difícil. Os gregos concentraram cerca de 300 mil homens nessa frente, com o objetivo de alcançar uma linha estratégica entre Berat e Valão. Tal posição reduziria consideravelmente a extensão da frente e, acima de tudo, privaria os italianos do porto da Valônia. Sem esse ponto de entrada para o Adriático, manter um grande exército no norte da Albânia seria extremamente difícil. Atenas pediu repetidamente a Londres que a Marinha Real e a Força Aérea Britânica atacassem as rotas de transporte entre Itália e Albânia para cortar o fluxo de reforços e abastecimentos. Mas nas águas estreitas do Adriático era difícil sustentar um destacamento naval significativo, e os recursos aéreos britânicos nunca atingiram o volume necessário para manter uma ofensiva constante. A Itália conseguiu continuar a alimentar o seu dispositivo na área e evitar o colapso total durante algum tempo. Em Londres e no Cairo, o desastre italiano na Grécia e na Albânia forçou uma reavaliação da estratégia em todo o Mediterrâneo Oriental.
Desde novembro de 1940 existia uma presença britânica modesta na Grécia. Uma pequena força aérea e algumas unidades terrestres, basicamente necessárias para manter e proteger os aeródromos, mas incapazes de alterar o equilíbrio militar nos Balcãs por si só. No início de 1941, com a Wehrmacht a estabelecer bases na Romênia e a preparar-se para entrar na Bulgária, o governo grego recebeu uma oferta mais ampla de ajuda: blindados, artilharia de campanha, canhões antitanque e antiaéreos para defender Salônica e a Macedônia contra um possível ataque alemão. Metachas rejeitou a proposta, convencida de que um desembarque significativo das forças britânicas provocaria a agressão alemã sem fornecer meios suficientes para a travar. Só após a sua morte, no final de janeiro, é que o novo governo mudou de posição e perguntou que ajuda concreta Londres estaria disposta a enviar caso a Alemanha atacasse através da Bulgária. A resposta britânica envolveu uma dolorosa mudança de prioridades. Após a queda de Benghazi e o colapso do 10º Exército Italiano na Cirenaica, o gabinete de guerra decidiu suspender as operações para o oeste, manter essa província com o mínimo de forças possível e redirecionar o máximo de tropas e aviões possível para a Grécia. Wawel e os seus comandantes sabiam que os meios eram escassos, que as comunicações gregas eram fracas e que a Luftwaffe provavelmente dominaria o ar, mas também compreendiam que recusar ajudar Atenas era politicamente impossível. A aventura balcânica de Mussolini, prolongada pela resistência grega e pela incapacidade de Itália em prevalecer, levou agora a Grã-Bretanha a comprometer-se nos Balcãs com recursos já insuficientes para todas as frentes abertas. Hitler entra em cena. Enquanto as colunas italianas estavam estagnadas nas montanhas da Albânia e as suas guarnições na Líbia recuavam perante os britânicos, no mapa da chancelaria do Reich da situação, o Mediterrâneo parecia uma frente desconfortável, quase secundária, mas impossível de ignorar. Hitler assistia com crescente irritação enquanto o sonho imperial de Mussolini se transformava numa sucessão de pedidos de ajuda, telegramas alarmistas e pedidos de reforços que entravam em conflito com os seus próprios planos de guerra no Oriente. Mas cada semana que passava sem solução nos Balcãs e no norte de África acrescentava um novo risco: a possibilidade de a Itália colapsar, de a Marinha Real encontrar bases adicionais na Grécia e de o flanco sul do Reich ficar desprotegido enquanto a Alemanha se preparava para atacar a União Soviética. Em reuniões com o alto comando, Hitler dividiu-se entre dois impulsos contraditórios. Por um lado, o seu desprezo pela incompetência italiana levou-o a pensar que Roma teria de suportar as consequências das suas decisões e que a Alemanha não poderia desperdiçar divisões blindadas, combustível e aviões numa frente periférica. Por outro lado, a sua obsessão pela segurança do Reich, pelo petróleo romeno e pelas comunicações no Danúbio levou-o a impedir qualquer penetração britânica nos Balcãs. Relatos sobre o avanço vacilante na Grécia, as perdas na Albânia e a ameaça de um desembarque aliado no Egeu alimentavam a sensação de que, se não interviesse, em breve enfrentaria um problema maior: um inimigo instalado na retaguarda da futura frente oriental. Esse dilema agravou-se quando, em março de 1941, a Jugoslávia assinou o Pacto Tripartido e, poucos dias depois, um golpe de Estado em Belgrado derrubou o governo que acabara de se alinhar com o eixo. Do ponto de vista de Hitler, esta viragem foi mais do que um simples choque diplomático. Abriu a possibilidade de a Jugoslávia se tornar uma cabeça de ponte britânica ou, pelo menos, território hostil no meio do corredor estratégico para a Grécia e a Romênia. A decisão, que tinha sido adiada durante meses, começou a tomar forma com brutal clareza. Se quisesse estabilizar o sul da Europa e salvar, nesse processo, o aliado italiano, teria de assumir o controlo militar diretamente nos Balcãs, aceitando o custo que isso implicava. Enquanto em Roma, Mussolini tentava apresentar os seus fracassos como dificuldades temporárias, em Berlim, o alto comando alemão elaborava planos de invasão quase em cadeia. Primeiro, preparava-se a ofensiva contra a Jugoslávia e a Grécia, concebida como um golpe relâmpago que resolveria, em poucas semanas, aquilo que o exército italiano não alcançava há meses.
Divisões Panzer foram organizadas para avançar a partir da Áustria e Hungria, através dos vales, e romper a defesa jugoslava em vários pontos, enquanto outras forças se concentravam na Bulgária, prontas para entrar na Grécia pelo norte e flanquear as posições gregas na frente albanesa. O objetivo não se limitava a punir o golpe de Belgrado. Procurava, acima de tudo, eliminar qualquer ameaça aliada no sudeste da Europa e forçar a Grã-Bretanha a recuar. Quando as unidades alemãs atravessaram a fronteira jugoslava, o exército local estava desorganizado, dividido por tensões étnicas e surpreendido pela rapidez da ofensiva. Em poucos dias, as forças jugoslavas estavam fragmentadas, com formações inteiras a renderem-se, outras a desintegrarem-se nas montanhas e uma estrutura de comando incapaz de reconstruir a defesa. Simultaneamente, a Wehrmacht abriu a frente grega. Da Bulgária, tropas alemãs desceram para sul, atravessando passes montanhosos e superando defesas que tinham sido concebidas com um ataque búlgaro em mente e não o avanço combinado dos Panzers e da Luftwaffe. O exército grego, que tinha lutado arduamente contra os italianos na Albânia, encontrava-se agora numa situação insustentável. Tinha de manter a frente original, manter a linha defensiva a norte e, ao mesmo tempo, absorver a crescente presença de unidades britânicas e da Commonwealth desembarcadas para ajudar, incapazes de equilibrar a superioridade material e aérea alemã. Creta, a ilha decisiva. Após a evacuação da Grécia, Wavell quis socorrer os australianos e neozelandeses enviados para Creta e reorganizá-los em Palestina e Egito. Mas durante os primeiros dias de maio, a Marinha Real foi completamente absorvida a escoltar um comboio através do Mediterrâneo e não podia garantir proteção para grandes movimentos de tropas entre a ilha e o Egito. O tempo estava contra nós. Rapidamente ficou claro que não haveria espaço para rodar unidades antes do ataque alemão, pelo que a defesa teria de ser sustentada pelas forças já presentes em Creta e por quaisquer reforços que ainda pudessem chegar do Egito sob um céu cada vez mais hostil. Wavell visitou a ilha a 30 de abril, colocou Bernhard Freyberg no comando da defesa e pediu-lhe que a organizasse com os meios disponíveis, enquanto os ataques a navios que se aproximavam da Baía de Suda começaram a intensificar-se, tornando cada travessia uma aposta perigosa. A posição britânica em Creta tinha um passado imediato. A partir de 1º de novembro de 1940, Londres enviou uma pequena força. O quartel-general de uma brigada de infantaria, 2 batalhões, o 2º Black Watch e o 1º York e Lancaster, e alguns elementos de apoio. Naquela altura, a ilha albergava uma divisão grega. Não parecia haver ameaça iminente, e o objetivo era muito específico: garantir a Baía de Suda como base de reabastecimento para a Marinha. Com o tempo, as coisas mudaram. A divisão grega foi retirada, o 1º Regimento Welch foi adicionado em fevereiro e foi ordenada a preparação de uma base para uma divisão completa. Foi construído um aeródromo em Maleme, a oeste de Chania, e a pista de Heraclião, na ponta oriental da ilha, foi modernizada, embora a escassez crônica de aeronaves no Médio Oriente tenha impedido que os esquadrões se estacionassem permanentemente ali. Uma unidade de comandos chegou para atacar as ilhas italianas próximas, e a crescente importância da Baía de Suda durante a campanha grega levou ao envio da Organização de Defesa da Base Naval Móvel para reforçar as defesas do porto. Creta em si era um problema militar complexo. A ilha tinha cerca de 160 quilômetros de comprimento por 40 quilômetros de largura, era dominada por maciços montanhosos e com uma única estrada principal que corria ao longo da costa norte, onde se localizavam todos os portos importantes. As estradas que ligavam o norte ao sul eram poucas e más. Os locais de desembarque podiam ser encontrados na costa sul, mas quase nunca havia saídas fáceis para o interior ou ligações razoáveis com o resto do território. O resultado foi uma ilha alongada, difícil de atravessar e muito vulnerável a quem dominasse o ar. Freyberg distribuiu as suas forças em 4 grandes setores. Em Heraclion, sob o comando do brigadeiro Chapelle, concentraram-se 2 batalhões britânicos, 3 batalhões gregos, cerca de 300 atiradores australianos e cerca de 250 artilheiros convertidos em infantaria. Em Rétimo, sob o comando de Vesey, operava o quartel-general do 19º Brigada Australiana, com 4 batalhões australianos e 6 gregos.
Suda Bay ficou nas mãos do General Weston, com os improvisados batalhões australianos 16º e 17º, cerca de 1.200 atiradores britânicos reunidos de várias unidades, o 106º Regimento de Artilharia Real armado como infantaria e 2 batalhões gregos. Na área de Maleme, o brigadeiro Puttick agrupou a 4ª Brigada da Nova Zelândia a oeste de Chania, a 5ª Brigada da Nova Zelândia em torno do aeródromo e a improvisada 10ª Brigada, composta por unidades neozelandesas misturadas com batalhões gregos adicionais. A artilharia de campanha provinha em grande parte de peças italianas capturadas, destinadas à defesa estática. Havia defesas antiaéreas em redor da Baía de Suda, Maleme e Heraklion, e 2 tanques de infantaria foram atribuídos a cada aeródromo, Heraklion, Rétimo e Maleme, além de 3 tanques adicionais para a ilha. Tudo estava ligado pela única estrada na costa norte, um alvo óbvio para a aviação alemã, e a falta de transporte tornava impossível conceber reforços em grande escala entre setores. Os aeródromos teriam de lutar como forças separadas com um plano comum muito simples: impedir que o inimigo os capturasse e impedir quaisquer desembarques, fossem aéreos ou marítimos, nas praias próximas. Enquanto este dispositivo era afinado, a pressão aérea inimiga aumentava. Os ataques da Luftwaffe concentraram-se na Baía de Suda e nos navios que tentavam abastecer a ilha. O bombardeamento tornava-se cada vez mais intenso e deixava claro que a pequena força de caças baseada em Creta não teria hipótese de sobreviver. Se ficassem, seriam destruídos no terreno sem proporcionar uma defesa eficaz. Decidiu-se retirar as poucas aeronaves restantes, operação que foi concluída a 19 de maio. Assim, quando o assalto alemão começou, não havia caças aliados na ilha, exceto 2 Hurricanes que conseguiram chegar a 23 de maio, demasiado tarde para alterar o equilíbrio. O ataque principal foi preparado sob o nome de Código Merkur, a grande operação aerotransportada com a qual os alemães pretendiam tomar Creta. Para Wavell, o cerne do problema residia na combinação destes meios: uma grande força aerotransportada, apoiada por um poder aéreo esmagador, contra uma guarnição sem cobertura aérea eficaz, equipada com artilharia estática e dispersa em setores que mal podiam suportar-se mutuamente. A ilha, com os seus poucos portos no norte, as suas más comunicações e a ameaça constante na estrada costeira, favorecia o atacante que controlava o céu. Nas fases iniciais dos combates, a missão das tropas de Freyberg era impedir que os paraquedistas ganhassem posição nos aeródromos e praias. As defesas antiaéreas em redor de Suda, Maleme e Heraklion tentavam dispersar vagas de bombardeiros e transportes. Os canhões italianos capturados, colocados em posições fixas, cobriam acessos e planeavam áreas de desembarque. Os tanques de infantaria eram reservados para contra-ataques ocasionais nas pistas. Com o passar dos dias, o mar em redor de Creta tornou-se um espaço letal. Cada aproximação de cruzadores e contra-torpedeiros era feita sob o risco de ataques aéreos massivos. Quando chegou a hora de retirar as forças na área de Heraklion, praticamente toda a guarnição, exceto os feridos que não podiam mover-se, foi evacuada na noite de 28 para 29 de maio por cruzadores e contra-torpedeiros. Mais a oeste, no setor Maleme-Chania Suda, as unidades ainda operacionais realizaram uma dolorosa retirada para sul, na direção de Sfakia, protegidas pela Ley Force, pela 5ª Brigada da Nova Zelândia e pela 19ª Brigada Australiana, atuando em conjunto com o apoio da 4ª Brigada da Nova Zelândia, alguns tanques ligeiros dos 3º Hussardos, baterias de artilharia e um batalhão de fuzileiros reais. No dia 30, o inimigo entrou em contato com a retaguarda, mas foi repelido e mal conseguiu interferir nas últimas fases do embarque. As perdas navais foram tão elevadas que se decidiu terminar a operação na noite de 31 de maio para 1 de junho, o que significava que uma parte significativa da força permaneceria irremediavelmente na ilha. Em Rétimo, a situação era ainda mais trágica. O quartel-general da 19ª Brigada Australiana tinha sido transferido para a zona de Suda nos primeiros dias da batalha, deixando o comando ao tenente-coronel Campbell. A comunicação terrestre foi cortada pelos alemães, e o posto não tinha cifras, pelo que só podia transmitir mensagens claras.
Freyberg tentou obter a ordem de retirada através de uma aeronave que deveria lançar instruções por via aérea. Mas a aeronave nunca regressou e os defensores nunca receberam o sinal para evacuar. Os batalhões australianos 2º e 211, juntamente com os seus aliados, mantiveram a posição até 31 de maio, quando, após combates ferozes contra forças muito superiores apoiadas por tanques, foram finalmente dominados. A maior parte da guarnição foi feita prisioneira. Apenas alguns pequenos grupos conseguiram escapar para as montanhas e alguns chegaram ao Egito semanas depois. No final da batalha, dos 27.550 soldados imperiais presentes no início do ataque alemão, 14.580 tinham sido evacuados. 7.130 de cerca de 14.000 britânicos, 2.890 de 6.450 australianos e 4.560 de 7.100 neozelandeses. O restante representava cerca de 13.000 homens mortos, feridos e prisioneiros, um número cuja divisão exata ainda não era conhecida quando Wavell escreveu o seu relatório. A principal causa do fracasso, na sua opinião, residia na esmagadora superioridade aérea inimiga e na forma como a Luftwaffe sabia coordenar a sua ação com as forças terrestres. Para Wavell, a defesa de Creta, embora sem sucesso, frustrou os planos inimigos para operações futuras ao destruir uma parte considerável das suas tropas aerotransportadas e um grande número de aeronaves. As baixas alemãs foram estimadas entre pelo menos 12.000 a 15.000 homens, com uma proporção muito elevada de mortes, e argumentou que o derramamento de sangue provavelmente salvou Chipre, Síria, Iraque e talvez até Tobruk. Do outro lado, comandantes italianos como Gambara observaram que, com os alemães já instalados em Creta e a situação aparentemente a favorecer o eixo no Iraque e na Síria, a ilha estava integrada numa rede de posições que poderiam sustentar futuras ofensivas em direção ao Nilo e reforçar a pressão sobre as comunicações britânicas no Mediterrâneo Oriental. Rommel e o Afrika Korps. Erwin Rommel chegou a Trípoli a 12 de fevereiro de 1941 convencido de que as defesas britânicas na Cirenaica eram frágeis e poderiam ser imediatamente testadas. A sua ideia inicial era simples e ambiciosa ao mesmo tempo. Primeiro tomar El Agheila, consolidar ali uma cabeça de ponte e no verão lançar uma grande ofensiva que reconquistasse toda a Cirenaica, atravessasse a fronteira egípcia e avançasse em direção ao Canal de Suez. Em torno desta visão, começou a tomar forma o novo contingente alemão enviado para o deserto, o núcleo do que viria a ser conhecido como o Afrika Korps. No comando italiano, o impacto da chegada de Rommel foi imediato. O general Ítalo Garibaldi recebeu ordens para ganhar 3 ou 4 semanas, enquanto reforços blindados ítalo-alemães se concentravam na Líbia. As suas divisões de infantaria eram descritas como estáticas e desarmadas, vulneráveis a um inimigo mecanizado estimado em 2 divisões blindadas e 7 ou 8 divisões motorizadas. O temperamento dinâmico e ousado de Rommel despertou alarmes na capital italiana. Para o Comando Supremo, qualquer ofensiva avançada, antes de a 5ª Divisão Ligeira estar completa e a 15ª Panzer e RAM atingirem a força máxima, poderia transformar a presença alemã em África numa aventura imprudente. Os serviços de inteligência receberam ordens para calcular precisamente que forças poderiam estar disponíveis no início de maio, com o objetivo de uma operação limitada. Retomar Benghazi sem arriscar uma derrota que, sublinhavam, teria de ser evitada a todo o custo. Rommel, no entanto, não estava disposto a esperar. Voou para Berlim, onde lhe disseram que com a Operação Barbarossa iminente, não haveria mais reforços a curto prazo. Quando o 15º Panzer chegou no final de maio, podia atacar postos avançados britânicos em Agedábia e até recapturar Benghazi, mas nada mais. De regresso a Trípoli, Rommel assegurou a Garibaldi que os seus planos para uma ofensiva muito mais ambiciosa tinham sido aceites. A reconquista relâmpago da Cirenaica começou a 24 de março de 1941 com a captura de El Agheila. Rommel empregou a 5ª Divisão Ligeira, a Divisão Blindada Ariete e 3 divisões de infantaria italianas, combinando a mobilidade alemã com a massa numérica italiana. Em Roma, insistiu-se que o desdobramento defensivo deveria ser sólido e seguro.
mas no terreno o ritmo foi imposto pelo novo comando alemão. À medida que avançava para leste, a cadeia de comando italiana foi arrastada para baixo por uma campanha que acelerava mais do que o previsto. A situação britânica facilitou este impulso. Após a conquista de Benghazi em fevereiro, o alto comando em Londres decidiu suspender a ofensiva na Líbia para poder enviar forças à Grécia. As prioridades estratégicas mudaram para os Balcãs, e o chamado Exército do Nilo foi enfraquecido no deserto precisamente quando o eixo reforçava a frente líbia. A ofensiva alemã avançou em fases sucessivas. Atrás de El Agheila, unidades do Afrika Korps e seus aliados italianos empurraram as forças britânicas ao longo da costa e para o interior. A Jedabia caiu primeiro, abrindo a porta para o coração da Cirenaica. Depois foi a vez de Benghazi, o grande porto cuja perda reverteu o sucesso britânico do inverno anterior. À medida que a ofensiva continuava, Bardia e Solun, na fronteira, também passaram para as mãos do eixo. O avanço combinava ataques frontais com penetrações rápidas, utilizando as estradas costeiras sempre que possível e o deserto quando era conveniente surpreender nos flancos. A 11 de abril de 1941, Tobruk foi cercada. A guarnição australiana e britânica, entrincheirada num perímetro de fortificações e trincheiras construídas antes da guerra, foi subitamente isolada enquanto as colunas blindadas continuavam para leste. 4 dias depois, o próprio Rommel encontrava-se na fronteira com o Egito. Em poucas semanas, o equilíbrio estratégico no deserto mudou. O inimigo que alguns meses antes recuava de Sidi Barrani e Bardia era agora quem empurrava os britânicos para a sua base no Egito, deixando para trás um porto sitiado importante. O cerco de Tobruk tornou-se o novo centro de gravidade da campanha. As forças italianas do 21º Corpo, reforçadas e reforçadas por batalhões de infantaria alemães, ocuparam as posições de cerco em redor da praça, enquanto novas divisões, como a de Trento, foram incorporadas no arranjo. Mais a leste, as defesas fronteiriças de Halfaya, Solun e Capuzzo, construídas durante o verão, foram guarnecidas por infantaria alemã. A sul, em Sidi Omar, foi estabelecida a divisão de Savona. Entre Tobruk e a fronteira, forças móveis foram destacadas. A 21ª Brigada Panzer-Astrista do Trik Capuzzo, a sul de Gambut, perto do quartel-general de Rommel. A 15ª Panzer e a 90ª Divisão Ligeira estavam agrupadas em torno de El Adem, Ed Duda e Sidi Rezeg. O Ariete e o Trieste, mais a sul, ocupavam Bir El Gubi e Bir Hashem. Foi assim que o Panzer Group África se formou, com o Afrika Korps como núcleo blindado e um forte componente italiano à sua volta. Para o novo comandante em chefe britânico no Médio Oriente, Claude Auchinleck, que assumiu o comando em julho de 1941, a principal questão passou a ser como controlar Rommel e aliviar Tobruk. O objetivo deles era capturar e destruir as forças do eixo no leste da Cirenaica e depois expulsá-las da Tripolitânia. Mas para isso era necessário enfrentar um inimigo capaz de adaptar a sua artilharia e o seu destacamento ao terreno do deserto. Quando as brigadas blindadas britânicas tentaram capturar os tanques alemães pela retaguarda, encontraram baterias de canhões de 88 mm instaladas como armas antitanque, armas formidáveis para as quais não tinham equivalente. A artilharia inimiga, combinada com contra-ataques móveis de panzers, frustrou repetidamente as tentativas britânicas de anular a sua manobra. Neste jogo de avanços e contra-ataques, o uso do terreno desértico tornou-se crucial. Os alemães e os seus aliados italianos fortificaram setores-chave em torno de Tobruk e da linha de Gazala, mas mantiveram as suas forças blindadas prontas para avançar por largos arcos a sul das posições britânicas. O espaço vazio do deserto, longe de ser um obstáculo, era usado como campo de manobra para envolver, cortar linhas de comunicação e atacar onde o inimigo menos esperava. Os cinturões de minas e posições de infantaria serviam como âncoras defensivas, enquanto colunas de tanques e canhões antitanque se moviam rapidamente para explorar quaisquer brechas ou repelir ataques. Entre janeiro e junho de 1942, comboios que atravessavam o Mediterrâneo conseguiram entregar 474 tanques italianos e 4.772 caminhões italianos,
bem como 331 tanques alemães ao norte de África. A chegada da Luftflotte 2 vinda de Kesselring e o forte ataque a Malta reduziram temporariamente a ameaça às rotas de abastecimento, permitindo que vários comboios chegassem a Trípoli até ao final de 1941. Aos olhos de Mussolini, o uso combinado de submarinos para transportar munições e combustível, o esforço da Marinha e da Força Aérea e a condução prudente e audaz das operações de Rommel pareciam anunciar que a Batalha de África estava ganha. Um deserto em equilíbrio instável. O deserto do norte de África tinha se tornado um tabuleiro de xadrez de desgaste contínuo, onde cada avanço era pago com combustível, homens e nervos. Enquanto Tobruk ainda estava cercada e Rommel ameaçava o Egito, o alto comando britânico preparava uma grande ofensiva com o objetivo de quebrar o cerco e, se possível, expulsar o Afrika Korps da Cirenaica. Essa ofensiva chamava-se Operação Cruzada, e no papel, parecia oferecer uma oportunidade para recuperar a iniciativa que os italianos e alemães tinham arrebatado meses antes. Em novembro de 1941, o 8º Exército lançou-se para o oeste a partir da fronteira egípcia. As suas colunas espalharam-se, procurando envolver as forças blindadas alemãs e, ao mesmo tempo, aproximar-se de Tobruk para se juntar à guarnição sitiada, que preparava saídas a partir do interior. A 7ª Divisão Blindada, neozelandeses, sul-africanos e indianos, avançava em confronto com patrulhas de reconhecimento inimigas, enquanto a Luftwaffe e a Regia Aeronáutica bombardeavam pistas, depósitos e colunas de abastecimento. A ofensiva não se desenrolou como um golpe limpo, mas sim como uma sucessão de lutas confusas em torno de nomes que se tornariam familiares. Sidi Rezegh, Bir el Gubi, o passe de Halfaya. Dia após dia, a operação transformava-se numa luta de manobras, em que ambos os lados tentavam aprisionar os veículos blindados do adversário em campos de tiro previamente preparados. Os britânicos concentraram as suas brigadas blindadas à procura do confronto decisivo, mas foram repetidamente confrontados com canhões antitanque escondidos, especialmente os temidos de 88 mm, que destruíam tanques a longa distância antes que pudessem fechar a distância. Rommel também não tinha controle total da situação. As suas divisões blindadas sofreram baixas graves e as suas linhas de abastecimento estendiam-se ao longo de uma costa hostil, constantemente sob ataque da Marinha Real e da RAF. Por vezes, o mar negava-lhe os reforços esperados. Noutras ocasiões, os comboios chegavam, mas a gasolina não era suficiente para sustentar operações prolongadas em profundidade. O mar e o deserto conspiraram para transformar qualquer vitória tática num problema logístico, e o Marechal foi forçado a improvisar contra ataques rápidos, as famosas curvas para sul ou para a retaguarda britânica, que confundiram os seus adversários, mas também desgastaram as suas próprias tropas. Durante semanas, a Operação Crusader mostrou uma alternância quase caótica de avanços e retiradas. Um dia, os relatórios britânicos poderiam anunciar que blindados inimigos estavam a recuar para o oeste. No seguinte, um novo ataque alemão atingiu o flanco nu de uma brigada e forçou toda a frente a ser reorganizada. Em redor de Sidi Rezegh, os combates tornaram-se especialmente intensos. Aeródromos mudaram de mãos, colunas motorizadas foram isoladas, rádios transmitiram ordens contraditórias enquanto o pó da batalha cobria o horizonte. Dentro de Tobruk, a guarnição resistiu numa guerra paralela de artilharia, minas e pequenos ataques noturnos. Primeiro os australianos e, mais tarde, as unidades britânicas e polacas sentiram que o tempo estava contra eles, mas sabiam que o principal esforço era travado fora do perímetro. Quando, após semanas de combates, as vanguardas do 8º Exército conseguiram abrir um corredor de comunicação, a sensação de alívio misturava-se com um cansaço extremo. O inverno encontrou as forças britânicas a avançar até El Agheila, na extremidade ocidental da Cirenaica, mas também a mostrar sinais claros de exaustão. O material blindado estava muito gasto, as tripulações estavam sem descanso real há meses, e as linhas logísticas estendiam-se agora por centenas de quilômetros de deserto. Rommel percebeu essa fraqueza e, em janeiro de 1942, voltou a tomar a iniciativa.
As suas divisões, parcialmente reabastecidas, foram lançadas para leste e forçaram os britânicos a recuar novamente, perdendo Benghazi e grande parte da recém-conquistada Cirenaica. A frente acabou por estabilizar a oeste de Tobruk, numa área que foi gradualmente recebendo um nome cheio de significado, a Linha de Gazala. A Linha de Gazala não se assemelhava a uma frente contínua clássica, mas a uma série de caixas defensivas, posições isoladas, mas apoiadas, que o 8º Exército fornecia com artilharia, depósitos de munições e pontos de observação. Entre eles estendiam-se faixas de minas destinadas a canalizar qualquer ataque blindado para áreas de fogo pré-definidas. Unidades alemãs e italianas responderam com os seus próprios campos minados, armadilhas antitanque e posições de artilharia cuidadosamente camufladas. Nos meses seguintes, o norte de África mergulhou numa guerra de desgaste. Patrulhas motorizadas vasculhavam o terreno entre as caixas defensivas, pequenos confrontos blindados ocorriam em pontos como Knightsbridge ou a própria Gazala, e unidades de reconhecimento tentavam localizar brechas nos campos minados inimigos. Aviões de ambos os lados bombardearam pistas improvisadas, colunas de abastecimento e depósitos de combustível. No entanto, nenhum golpe conseguiu quebrar a estrutura geral da frente. O que resultou foi um equilíbrio precário em que cada ação ofensiva consumia recursos que depois demoravam semanas a ser reabastecidos. Neste contexto, a fadiga das tropas tornou-se tão importante quanto o número de tanques operacionais. Os soldados viviam em postos avançados do deserto, varridos pelo vento, com pouca proteção contra o frio da noite e o calor do dia. A água chegava racionada, a areia infiltrava armas, motores e pulmões, e doenças menores acumulavam-se sem tempo suficiente para recuperar. O inimigo não parecia estar muito melhor. Interseções por rádio e prisioneiros capturados descreviam unidades alemãs e italianas tão cansadas quanto os britânicos, alimentadas por rações irregulares e com um sentimento de estagnação que corroía o moral. O ponto de ruptura, El Alamein. Quando o 8º Exército recuou para o Egito após a queda de Tobruk, o sentimento de crise espalhou-se das unidades da linha da frente até ao Cairo. Auchinleck, que assumira o comando direto do exército para travar Rommel, compreendia que insistir numa defesa rígida na fronteira só arriscava a destruição das suas forças. Por isso, decidiu não travar uma grande batalha em Mersa Matruh, embora a posição estivesse parcialmente preparada e minada, e ordenou, em vez disso, uma retirada controlada para a estreita faixa entre a costa e a depressão de Katara, El Alamein. Lá, a geografia oferecia algo que o deserto raramente oferecia: flancos fechados por obstáculos naturais e uma linha relativamente curta para defender. A retirada não estava limpa. O inimigo perfurou os campos minados a sul de Matruh, chegou à rota costeira e cercou parcialmente o X-Corpo britânico, que defendia Matruh e Baghouz. Durante 2 dias, essas tropas lutaram para atravessar e recuaram em direção a El Alamein, sofrendo pesadas perdas em homens, artilharia e veículos. O 13º Corpo, no setor sul, combateu em combate desesperado para travar o avanço alemão e italiano, ganhando tempo suficiente para que a maior parte do 8º Exército se reagrupasse na nova posição. Julho de 1942 foi alcançado com poucas reservas, escassez de tanques e artilharia, mas com uma linha defensiva que pelo menos não podia ser facilmente cercada. Auchinleck assumiu que, nesse estado, o exército não estava em condições de lançar novas ofensivas. Durante semanas informou Londres de que era necessário reorganizar a força, reconstruir a arma blindada e erguer-se a partir de uma defesa flexível. A partir daí, as ordens concentraram-se em fortificar a linha de Alamein em profundidade. No mapa, Auchinleck identificou 3 cristas que se tornaram pivôs da defesa: a faixa costeira a norte, a espinha vertebral de Ruweizat no centro e a elevação de Alam el-Halfa a sul. Foram estabelecidos ali fortes capazes de alojar 2 batalhões de infantaria e um regimento de artilharia de 25 libras cada. A maior parte da artilharia e dos tanques, no entanto, permaneceu móvel, pensando-se não como uma muralha estática, mas como uma força capaz de se mover entre esses núcleos defensivos, atacar com fogo concentrado e depois recuar. A chave era combinar posições fortificadas com uma manobra elástica.
na qual campos minados, artilharia e reservas blindadas trabalhavam em conjunto. Ao mesmo tempo, o Quartel-General do Médio Oriente emitiu a Instrução Operacional número 134, que previa diferentes cenários caso a defesa de El Alamein falhasse. Primeiro, o 8º Exército deveria dar batalha na posição atual se o inimigo tomasse a iniciativa. Se esta defesa colapsasse, as tropas recuariam para posições preparadas em Wadi Natrum e Burg El Arab, enquanto outras forças protegiam Alexandria e o Delta. No final, havia até uma linha mais para o interior, a oeste do Cairo, a partir da qual atacar os flancos de qualquer coluna inimiga que avançasse em direção à capital. Foi um reconhecimento implícito da gravidade da situação, mas também uma forma de garantir que a retirada, caso ocorresse, não seria caótica. Em agosto, enquanto as posições eram reforçadas e as unidades reorganizadas, Auchinleck viajou para o Cairo para se encontrar com Churchill e o chefe do Estado-Maior Imperial, Alan Brooke. Explicou-lhes a situação em detalhe e o seu plano de resistir no Egito até ter forças suficientes para o contra-ataque. Nessas semanas, o alto comando decidiu um substituto. Auchinleck manteria o comando geral no Médio Oriente, mas o 8º Exército passaria para as mãos de Bernard Montgomery, que herdaria tanto a linha de Alamein como a ideia de primeiro parar Rommel e depois destruí-lo. Enquanto as mudanças de comando ocorriam, a inteligência britânica continuou a refinar a sua imagem do inimigo. O primeiro teste desta abordagem ocorreu com a Batalha de Alam Halfa, no final de agosto de 1942. Rommel preparou um golpe final para leste, convencido de que se conseguisse romper a linha a sul de El Alamein e virar para norte atrás das posições britânicas, poderia abrir caminho para Alexandria e o Delta. O seu plano baseava-se numa grande manobra de envolvimento. As colunas blindadas avançariam para sul, atravessariam uma área difícil de dunas e terreno macio e depois caírem nas costas do 8º Exército. No entanto, Montgomery estudou o terreno e ele sabia que a depressão de Katara e as cristas que a rodeavam limitavam as opções alemãs. Os britânicos concentraram a sua defesa em torno da crista de Alam el Halfa e posicionaram campos minados e artilharia prontos para receber o golpe. As colunas alemãs avançaram para sul e rapidamente começaram a sofrer. Avançavam sobre areia profunda, sob constante artilharia e força aérea aliada. Os cálculos anteriores da Panzerarmee sobre a resistência britânica tinham sido demasiado otimistas. A defesa não estava a ceder e o consumo de combustível aumentava a cada quilômetro. Quando um comboio de combustível foi afundado no Mediterrâneo, a situação tornou-se crítica. O ataque perdeu ímpeto, vários carros ficaram imobilizados por falta de gasolina e outros foram destruídos em redor dos campos minados. Após alguns dias de combates, Rommel foi forçado a desistir da pausa e ordenar a retirada. A Panzerarmee deixou dezenas de tanques e peças de artilharia no campo, enquanto as perdas britânicas, embora significativas, foram aceitáveis. A ofensiva em direção ao Egito tinha parado para sempre. Montgomery, no entanto, evitou a tentação de perseguir imediatamente o inimigo através das suas próprias minas. O seu objetivo não era uma vitória rápida e arriscada, mas sim preparar um golpe metódico. Durante setembro e outubro, dedicou-se à reorganização do 8º Exército, integrando novas divisões blindadas e infantaria fresca, acumulando toneladas de munições, combustível e material de engenharia. As defesas de Rommel, entretanto, tornavam-se cada vez mais rígidas, mas também mais frágeis em termos de abastecimentos. O seu avanço até El Alamein tinha alongado as linhas de abastecimento da Líbia e a pressão aérea aliada sobre comboios do eixo limitava o que podia alcançar à frente. Na noite de 23 de outubro de 1942, começou a segunda batalha de El Alamein. A artilharia britânica abriu fogo ao longo de uma ampla frente, enquanto unidades de infantaria, apoiadas por engenheiros, avançavam para campos minados alemães e italianos. A ideia não foi tanto um golpe espetacular, mas sim um desgaste sistemático. Passo a passo, procurou abrir corredores seguros para tanques e forçar o inimigo a gastar reservas em contra-ataques locais. Durante dias, a batalha tornou-se uma luta posicional, com os defensores a desferir golpes curtos e o 8º Exército a avançar, consolidando cada avanço. Sentia-se a superioridade britânica em artilharia e tanques,
mas o campo de minas e as defesas do eixo atrasaram qualquer avanço imediato. À medida que a frente começava a ceder, Montgomery lançou a fase decisiva, conhecida nos planos como um esforço concentrado para perfurar o setor norte do aparelho inimigo. Neste ponto, o aumento dos meios britânicos contrastava com um eixo exausto, sem combustível suficiente e com unidades italianas e até alemãs forçadas a manter linhas cada vez mais finas. As divisões motorizadas do eixo sofreram perdas crescentes, enquanto a infantaria italiana, punida por anos de campanha, viu as suas posições esmagadas pela artilharia e bombardeamento antes de qualquer assalto. O resultado foi um colapso progressivo. As aberturas na frente alargaram-se e a capacidade da Panzerarmee de as tapar desapareceu. Nos dias seguintes, Rommel teve de retirar as suas forças para o oeste, abandonando a linha que considerava o trampolim para o Egito. A retirada, sob pressão constante da aviação britânica e das forças mecanizadas, transformou-se numa longa série de combates de retaguarda através da Cirenaica. Para a Wehrmacht, El Alamein significava a primeira derrota terrestre clara contra um exército aliado a oeste. Para a Itália, significou a perda irreparável de unidades materiais e veteranas, bem como o colapso do sonho de avançar em direção ao Canal do Suez. A partir desse momento, na frente do Mediterrâneo, deixou de se discutir se o eixo conseguiria conquistar o Egito, mas sim quão rapidamente seria empurrado de volta para a Líbia e a Tunísia. O colapso do eixo em África. A 8 de novembro de 1942, quando a derrota do eixo em El Alamein ainda estava a ser assimilada, tropas britânicas e americanas desembarcaram em Marrocos e Argélia. Os comboios que se aproximavam das costas do norte de África, protegidos por uma poderosa escolta naval e aérea, abriram uma segunda frente no Mediterrâneo Ocidental. Desde o início, as forças de Vichy ofereceram resistência limitada e confusa, à medida que os anglo-americanos começaram a avançar para leste, tendo Bizerta e Tunis como objetivos finais. Para o comando do eixo, esta medida representava uma ameaça direta à retaguarda de Rommel. Se os aliados conseguissem consolidar-se na Argélia e em Marrocos, o exército em retirada do Egito corria o risco de ser apanhado entre dois incêndios. A reação de Hitler foi imediata. Ordenou a ocupação da área de França que ainda permanecia sob controle de Vichy e o reforço do Mediterrâneo Central. Os italianos tomaram o controle da Córcega, enquanto a 10ª Divisão Panzer Alemã foi enviada para Tunis, seguida pela Divisão Italiana Superga, com a missão de assegurar Tunis e Bizerta antes que os aliados pudessem alcançá-las a partir do oeste. Ao mesmo tempo, os remanescentes dos exércitos ítalo-alemães, que tinham iniciado a retirada de El Alamein, percorreram quase 1000 quilômetros em apenas 18 dias até alcançarem a linha de El Agheila, reduzidos, exaustos e com as unidades italianas especialmente dizimadas. Nesse contexto, o marechal Ugo Cavallero voou para a Líbia e, numa tentativa de impor ordem ao desastre, confirmou Ettore Bastico como responsável por todas as forças do eixo no teatro africano. As instruções eram tão grandiloquentes quanto irrealistas. Resistir até ao fim na posição Mersa Brega Agheila e, ao mesmo tempo, fazer tudo o que fosse possível para preservar a Tripolitânia. Bastico sugeriu que Rommel, já promovido a marechal de campo, estava moralmente exausto e que talvez devesse ser substituído. Mas Cavallero, apoiado em parte pela perseguição propagandística em torno de Rommel, recusou. Quando Bastico pediu tanques, artilharia pesada, canhões antitanque, reforços aéreos e veículos para reconstruir um exército capaz de lutar, Roma prometeu-lhe que tudo chegaria no menor tempo possível. Esses reforços nunca se materializaram. Perante a realidade das divisões a sangrar, Bastico comprimiu o dispositivo. 7 divisões desapareceram das listas, incluindo a Folgore, a Ariete e a Litório, símbolos da presença italiana no deserto. Os restantes foram reorganizados num corpo blindado, composto pelas divisões Centauro e Giovanni Fascisti, e um corpo de infantaria com as divisões La Spezia, Pistoia e Trieste. No papel, era um exército novo. Na prática, estava mal equipado, com grave falta de veículos e combustível, e não tinha margem para resistir a uma ofensiva prolongada.
Rommel, convencido de que ficar para combater em Mersa El Brega significaria a destruição total da equipa ítalo-alemã, enviou o general Giuseppe de Stephanes a Roma para pressionar Cavallero e Mussolini a favor de uma retirada para Buerat, mais perto de Trípoli e, portanto, mais fácil de abastecer. Após uma entrevista direta com Rommel, Bastico acabou por aceitar o diagnóstico. A retirada oferecia pelo menos a possibilidade de ganhar algumas semanas para reorganizar as tropas e talvez receber parte dos reforços prometidos. Enquanto o Afrika Korps e as unidades italianas se retiravam, a 8ª Armada Britânica seguia-os, tomando posições na Cirenaica e avançando passo a passo em direção à Tripolitânia. O plano estratégico britânico definido meses antes por Auchinleck seguia a sua lógica. Assegurar a Cirenaica, consolidar bases aéreas e navais que lhes permitissem dominar o centro do Mediterrâneo, capturar a Tripolitânia e, se as circunstâncias o exigissem, chegar à Tunísia para impedir que o eixo se entrincheirasse ali e ameaçasse novamente o Egito ou o Canal de Suez. Entretanto, as forças anglo-americanas que chegavam com a operação vindas de Marrocos e Argélia avançavam para leste. A partir dos seus novos portos e aeródromos, começaram a avançar sobre a faixa costeira tunisina, enquanto os alemães e italianos em fuga da Líbia tentavam estabelecer uma linha defensiva apoiada pela chamada Linha Maret, herdada das fortificações francesas. Naquela estreita faixa entre o Mediterrâneo e o deserto, a guerra tornou-se uma luta de tempo. O eixo precisava estabilizar a frente antes que as colunas vindas de El Alamein e as que marchavam de Argel estivessem totalmente ligadas. Em fevereiro de 1943, Mussolini entregou a Giovanni Messi uma tarefa que era de facto uma armadilha: o comando das forças italianas na Tunísia, renomeada Primeira Armada. Messi, considerado o melhor general italiano, organizou o seu exército atrás de campos minados, arame farpado, valas antitanque e posições cuidadosamente estudadas. Ele tinha analisado minuciosamente a batalha de El Alamein e sabia que, se queria resistir, precisava de forçar o inimigo a pagar cada metro a um custo elevado. No entanto, Rommel ainda manteve, pelo menos por algum tempo, a direção operacional do conjunto. Com o apoio de Ambrose, lançou uma série de ofensivas destinadas a atacar o flanco ocidental aliado e proteger o ombro direito da posição atrás da linha Maret. O golpe mais ousado ocorreu na passagem de Cacerini, entre 19 e 22 de fevereiro. Lá, as unidades alemãs e italianas conseguiram inicialmente surpreender forças americanas ainda inexperientes e abrir uma brecha que parecia anunciar um novo rumo na campanha. Mas o terreno difícil, as chuvas, a rápida reação aliada e a crescente pressão de Montgomery na fronteira líbio-tunisina atrasaram o avanço. O contra-ataque foi desabafado e a oportunidade de romper o cerco foi definitivamente perdida. Rommel tentou um último golpe em Medellín, a 6 de março de 1943. O objetivo era perturbar os preparativos para a ofensiva britânica, que todos sabiam ser iminente. Mas, nessa altura, as divisões blindadas tiveram de ser reorganizadas quase do zero, e muitos tanques precisavam urgentemente de reparações. O ataque foi adiado e, quando finalmente começou, atingiu um inimigo já preparado, com muita artilharia antitanque e superioridade aérea. Medellín não alterou o equilíbrio de forças, apenas confirmou que o eixo já não tinha capacidade para impor a iniciativa. Em Itália e nos territórios ocupados, os relatórios dos Carabinieri começaram a registrar as alterações climáticas. À medida que a situação na Tunísia se tornava mais precária, os relatórios falavam de previsões muito cautelosas, uma sensação generalizada de que o material inimigo estava a superar os seus próprios e um receio crescente de que as forças do eixo não conseguissem resistir por muito tempo. Em abril, com o desfecho na Tunísia já à vista, a população vivia num estado de forte apreensão. Os bombardeamentos aliados às cidades italianas intensificavam-se e todos davam como garantido que, após a queda de África, a ofensiva aérea inimiga na península se tornaria ainda mais dura. Quando as posições finais na Tunísia colapsaram e as forças alemãs e italianas se renderam em maio de 1943, a derrota teve proporções catastróficas. Nessa altura, quase 200.000 italianos tinham sido feitos prisioneiros em 1941.
E o número total de prisioneiros italianos capturados no norte de África rondava os 400 mil, sem contar com os quase 20 mil mortos só nessa frente. Messi, tal como outros comandantes seniores, acabou em cativeiro em Inglaterra, enquanto dezenas de milhares de soldados italianos e alemães marchavam para campos de prisioneiros por todo o mundo. O eixo estava a perder não só um teatro inteiro de operações, mas também uma massa de tropas experientes que nunca poderia substituir.